Olá, caminhante. Tudo em paz? Que Deus continue abençoando todos os teus dias, assim como os dias da tua família. Hoje é o 6º dia, capítulo 6. Mas vamos orar antes? Pai, em nome de Jesus, outra vez te agradecemos por todos os dias que tivemos até aqui e por todos os eventos contidos nele. Te peço ainda, Senhor, que o Senhor nos ensine a tirar pelo menos boas lições do que temos passado, Senhor, quando os eventos não são bons. Em nome de Jesus, nos ajude e nos ensine a caminhar de maneira que agrademos o Senhor em todo o tempo. Em nome de Jesus, obrigado, Senhor. Amém. Vamos lá? Bem, o nosso livro é esse. Nosso capítulo de hoje é a vida é uma atribuição temporária, ok? E começamos assim: Senhor, lembra-me de quão breve é o meu tempo na terra. Lembra-me que os meus dias estão enumerados e que a minha vida está indo embora. Salmos 39, 4. Estou aqui na terra só por um pouco de tempo. Salmos 119, 19, na versão Today's English Version. A vida na terra é uma atribuição temporária. A Bíblia é cheia de metáforas que ensinam a respeito da natureza breve e transitória da vida na terra. A vida é descrita como uma neblina, um corredor rápido, um sopro e um fio de fumaça. A Bíblia diz: nossos dias sobre a terra são tão transitórios como uma sombra. Para usar tua vida de melhor forma possível, você não deve nunca esquecer duas verdades. Primeira, em comparação com a eternidade, a vida é extremamente breve. Segunda, a Terra é apenas uma residência temporária. Você não ficará aqui por muito tempo, então não fique muito apegado. Davi orou. Então, finalmente pedi a Deus: Senhor, mostra-me o pouco tempo que me resta aqui na Terra. Mostra-me como a vida é curta e eu sou frágil. A Bíblia compara por várias vezes a vida na Terra a uma habitação temporária em um país estrangeiro. Aqui não é o teu lar permanente, nem teu destino final. Você só está de passagem, apenas visitando. A Bíblia usa termos como forasteiro, peregrino, estrangeiro, estranho, visitante e viajante para descrever nossa breve estadia na Terra. Davi disse: viverei poucos anos aqui na terra. E Pedro explicou: se vocês chamam a Deus de Pai, levem a vida como residentes temporários na terra. Muitas pessoas se mudaram de outras partes do mundo para trabalhar na Califórnia, onde moro, mas elas ainda são cidadãs de seu país de origem. É obrigatório que elas carreguem um cartão de registro de visitantes, chamado Green Card, o qual lhes permite trabalhar aqui, embora não sejam cidadãos americanos. Os cristãos deveriam carregar green cards espirituais para nos lembrarmos de que a nossa cidadania é no céu. Deus diz que seus filhos devem pensar a respeito da vida de modo diferente dos que não são crentes. Tudo o que eles pensam é sobre esta vida aqui na terra. Os verdadeiros crentes compreendem que há muito mais para viver do que os poucos anos que passamos neste planeta. A nossa identidade está na eternidade e a nossa pátria é o céu. Quando você captar essa verdade, parará de se preocupar com ter de tudo sobre a terra. Deus é bastante categórico sobre o perigo de viver pelo aqui e agora, adotando valores, prioridades e estilos de vida do mundo ao redor. Quando flertamos com as tentações deste mundo, Deus chama isso de adultério espiritual.
a Bíblia diz: vocês estão traindo a Deus. Se tudo que vocês querem é viver do teu próprio jeito, flertando com o mundo sempre que é possível, vocês vão acabar tornando-se inimigos de Deus e do jeito dele. Imagine que você tenha sido convidado por teu país para atuar como embaixador em uma nação inimiga. Você provavelmente teria de aprender outra língua e adaptar-se a alguns costumes diferentes culturais, a fim de ser cortês e cumprir tua missão. Na função de embaixador, você não teria como se isolar do inimigo. Visando a cumprir tua missão, você teria de ter contato e se relacionar com o inimigo. Mas suponhamos que você se sentisse tão à vontade nesse país que se apaixonasse por ele, preferindo-o à tua terra natal. Seu comprometimento e lealdade seriam alterados, tua atuação como embaixador ficaria comprometida. Em vez de representar tua terra natal, você começaria a agir como inimigo. Você seria um traidor. A Bíblia diz: somos embaixadores de Cristo. Lamentavelmente, muitos cristãos têm traído seu rei e seu reino. Eles têm estupidamente chegado à conclusão de que, por viverem na terra, aqui é o seu lar. Aqui não é o teu lar. A Bíblia é clara. Amigos, este mundo não é o teu lar. Então não fiquem à vontade. Não satisfaçam o ego em prejuízo da alma. Deus não quer que fiquemos apegados ao que está à nossa volta, porque é uma situação temporária. Já fomos avisados de que os que têm um contato frequente com as coisas deste mundo devem usá-las corretamente, sem criar apego, pois este mundo e tudo o que está nele passarão. Em comparação com os outros séculos, a vida nunca foi tão fácil para grande parte do mundo ocidental. Somos frequentemente entretidos, divertidos e servidos. Com todas as fascinantes atrações, mídia cativante e agradáveis experiências disponíveis hoje em dia, é fácil esquecer que a vida não consiste em perseguir a felicidade. É somente ao lembrarmos que a vida é um teste, uma incumbência de confiança e uma atribuição temporária que o encanto dessas coisas perderão o domínio sobre nossa vida. Estamos nos preparando para algo ainda melhor. As coisas que vemos agora estão aqui hoje e amanhã se foram, mas as coisas que não podemos ver agora vão durar para sempre. O fato de a Terra não ser nosso lar definitivo explica por que, como seguidores de Jesus, experimentamos dificuldades, aflições e rejeições neste mundo. Isso também explica por que algumas promessas de Deus parecem não ter sido cumpridas, algumas orações parecem não respondidas e algumas situações parecem injustas. Esse não é o final da história. Para impedir que fiquemos muito apegados à terra, Deus nos permite sentir uma substancial quantidade de descontentamentos e desgostos na vida, anseios que jamais serão satisfeitos deste lado da eternidade. Não somos completamente felizes porque não era para sermos. A terra não é nosso lar definitivo. Fomos criados para algo muito melhor. Um peixe nunca seria feliz vivendo em terra porque foi feito para viver na água. Uma águia jamais poderia ficar contente se não lhe fosse permitido voar. Você nunca se sentirá plenamente satisfeito na terra porque foi feito para algo mais. Você terá momentos felizes por aqui, mas nada comparado ao que Deus tem planejado para você. Perceber que a vida na terra é apenas uma atribuição temporária alteraria completamente os seus valores. Valores eternos e não temporários se tornariam fatores determinantes em tuas decisões. Como C.S. Lewis comentou, tudo o que não é eterno é eternamente inútil. A Bíblia diz: assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Paulo foi fiel e mesmo assim acabou em uma prisão. João Batista foi fiel, mas foi decapitado.
Milhões de fiéis foram martirizados, perderam tudo o que tinham e chegaram ao fim da vida sem nada nas mãos. Mas o fim da vida não é o fim de tudo. Aos olhos de Deus, os maiores heróis da fé não são os que alcançaram prosperidade, sucesso e poder nesta vida, mas os que trataram esta vida como uma atribuição temporária e serviram fielmente, aguardando a recompensa que lhes foi prometida na eternidade. Eis o que a Bíblia diz sobre a galeria dos heróis da fé, honrados por Deus. Todos esses morreram pela fé. Não receberam as coisas que Deus prometera a seu povo, mas as enxergaram no futuro e ficaram alegres. Eles diziam que eram visitantes e estrangeiros na terra. Estavam esperando uma pátria melhor, uma pátria celestial. Portanto, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles, porque preparou uma cidade para eles. O teu tempo sobre a terra não é toda a história da tua vida. Você tem de esperar chegar no céu para conhecer o resto dos capítulos. É preciso ter fé para viver na terra como estrangeiro. É bem conhecida a antiga história a respeito de um missionário aposentado que vinha para a América do Norte no mesmo navio do presidente dos Estados Unidos. Multidões ovacionando uma banda militar, um tapete vermelho, faixas e imprensa recepcionavam o presidente de volta ao lar. Mas o missionário desembarcou do navio sem ser notado. Ressentido e com sentimentos de autocomiseração, começou a queixar-se para Deus. Então Deus lembrou-o gentilmente: mas meu filho, você ainda não chegou a casa. Por que eu fui dar tanta importância a coisas tão temporárias? Onde eu estava com a cabeça? Por que gastei tanto tempo, energia e preocupação no que não irá durar? Quando a vida fica difícil e você é subjugado pelas dúvidas, ou quando fica imaginando se viver para Cristo vale o esforço, lembre-se de que você ainda não chegou na casa. Na morte, você não vai abandonar tua casa. Você vai para casa. 6º dia. Pensando sobre o meu propósito. Um tema para reflexão. O mundo não é meu lar. Um versículo para memorizar. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. 2 Coríntios 4,18. Uma pergunta para meditar. Como o fato de a vida ser uma atribuição temporária deve mudar a forma de eu viver neste exato momento? Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Só nos resta orar. Pai, obrigado por mais um dia e por mais um ponto de reflexão. Que esse ponto de reflexão seja um ponto de aprendizado e que esse ponto de aprendizado seja um ponto de reflexão. E que esses pontos de aprendizado e de reflexão nos ajudem a mudar para melhor, nos ajudem a melhorar. E melhorar quer dizer nos aproximarmos do Senhor, te agradarmos de verdade, alegrar o teu coração e te fazer sorrir quando falar o nosso nome. Mesmo não merecemos, Deus, precisamos e contamos muito com isso. Obrigado, em nome de Jesus. Amém. Até amanhã, caminhante. Mais um dia. Que Deus continue abençoando todos os dias da tua vida. Amém.